Boa noite a todas e a todos. Não, gente, vejam bem, tá todo mundo cansado, vocês têm que me dar um ânimo. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Eu trouxe até o microfone aqui errado. Tem o cronômetro, alguém vai me avisar, né? Que eu estou morrendo de medo de passar o horário. Eu quero aqui agradecer e falar da minha alegria de estar aqui em Sergipe. Eu acho que não tem como a gente estar na Bahia e não se sentir co-irmão, né, aqui de Sergipe. Aqui é como se fosse também nossa casa. Todas as vezes que eu estou aqui eu me sinto em casa, né? Desde o abraço, do jeito que todo mundo fala com a gente, enfim, me sinto em casa aqui. Então, para mim é sempre motivo de muita alegria, uma alegria imensa. E especialmente a convite do nosso presidente, nosso querido Daniel, e também da nossa querida Rose. Então, assim, alegria aqui dobrada. Quero fazer aqui um cumprimento ao presidente, né, da mesa, doutor Ismar. Quero também cumprimentar aqui a mediadora e secretária, doutora Cíntia, doutora Andressa. Falar da honra de dividir esse painel com o doutor Márcio, mas especialmente também com a doutora Camila, que a gente agora, por coincidências maravilhosas e destino, a gente tem estado juntas muitas vezes, então é sempre uma alegria poder encontrar essa advogada, né, incrível, que é a querida Camila Mazera. Então, que bom. Quero também fazer um cumprimento especial aqui ao nosso querido conselheiro federal, Cristiano, que está aqui, Zazá também. Quero fazer um cumprimento a, enfim, toda a advocacia sergipana e não sergipana, Sabrina aqui, querida, um beijo. Gente, eu tenho um desafio, eu estava pensando sobre isso, né? Porque o horário do painel era às 8, já 9 horas, falar sobre tributação e redes sociais, uma hora dessa. Eu falei, meu Deus, né? E eu sei que tem muitos aqui que podem, né, ser tributaristas, mas nem todos são tributaristas. É verdade isso, né? Confirma, né? Então, mas aí eu pensei, então eu vou tentar aqui fazer de uma forma mais didática e mais dinâmica para vocês, tentando tornar pelo menos aqui interessante e instigante esse assunto. Primeiro, eu queria dizer a vocês o seguinte: tributação, né, o tributo, ele é um mal necessário. Viver em sociedade tem um custo. Quer a gente goste ou não, quer a gente ache que o Estado não preste os serviços a contento, a estrutura que existe, ela tem um custo, concordam? Para a gente estar aqui na rua e existir o que existe hoje tem um custo. Então, o tributo ele é um mal necessário. E dentro desse desenho da tributação, a gente precisa, então, compreender que existe um desenho da carga tributária que vai definir, na verdade, uma coisa muito simples: quem vai pagar a conta. E a verdade é que aqui no Brasil, a gente não gosta muito de pensar se a gente está pagando mais que o outro ou não, né? E o tributo, ele faz muito parte do dia a dia da nossa vida. O coração de vocês, normalmente, né, assim, palpita, ainda quando não é nossa área, a gente está ouvindo um tema de direito de família, o coração dispara, né? Aí a gente está ouvindo aqui o professor Nestor há pouco, falando, né, penal, a gente acha empolgante, ainda que esteja distante da nossa vida. Direito tributário não, direito tributário, ninguém gosta de olhar na nota fiscal e ver que pagou R$215 numa camisa e 109 é tributo. Quem gosta disso? Vocês gostam? Não. Então a gente vai fazendo o quê? Fechando o olho. Ninguém quer ver, ninguém quer lidar com isso, não é verdade? Então eu vou dividir aqui minha palestra, né, dentro do tempo que eu tenho, em duas partes. Primeiro, dizer a vocês que a gente está na iminência da aprovação de uma grande reforma tributária. A reforma tributária tão prometida, que eu entrava todo semestre em sala de aula dizendo que eu não acreditava, agora eu acredito, acho que virá realmente. E nós teremos aí uma grande oportunidade para a advocacia. A gente tem que ser realista. Eu estou muito preocupada como cidadã, como advogada,
como baiana, como dirigente de ordem, porque o cenário para a advocacia, né, apesar de toda a atuação que a gente está fazendo, está preocupante, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Não há como não termos uma reforma tributária e isso não gerar uma grande possibilidade aí de atuação na área tributária. Sempre é assim, todas as vezes que a gente tem alterações legislativas. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a essas possibilidades, porque eu sei que aqui tem jovens advogados, mas se você já é advogado há 5, a 10, a 15, a 20 anos, não achem que isso também não é uma oportunidade. Eu tenho uma colega que depois de 20 anos estabelecida numa área, de repente ela deu uma guinada na vida dela e está melhor do que ela estava antes. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, porque vocês vão perceber que eu vou falar sobre tributação dos influenciadores. Vocês acham esse tema interessante? E aí, influenciador paga ou não paga tributo? Eu separei na intenção assim, de prender a atenção de vocês, mas eu queria que vocês observassem, né, que a gente vai ter aqui diversos desdobramentos e discussões que vão surgir a partir da reforma. Bem, tributação em redes sociais é um mar infinito de possibilidade de discussões, porque, na verdade, o que acontece? Os tributos, eles incidem sobre os fatos que ocorrem na vida. Vem a lei e a lege descreve um fato que, quando ocorrer na realidade, vai fazer nascer a obrigação de pagar um tributo. Então, os tributos, eles incidem sobre fatos econômicos. E esses fatos econômicos, eles podem ocorrer no ambiente virtual. Então, na verdade, é simplesmente, né, quando a gente fala pensa em tributação digital, em tributação no ambiente virtual, o que a gente está analisando são fatos que podem ocorrer no ambiente virtual e se eles vão se encaixar ou não nessas normas de incidência do tributo. E aí vejam que esse assunto se encaixa um pouco dentro do ponto da reforma. Por quê? Porque a reforma ela vem muito dentro do contexto de problemas tributários que nós temos hoje com IPI, ICMS e ISS, que são tributos sobre circulação de riqueza. Historicamente, se a gente pensar, 300 anos atrás, qual era a principal forma de demonstrar riqueza aqui no Brasil? Como é que vocês acham que as pessoas demonstravam riqueza aqui no Brasil há 300 anos atrás? Propriedade, não é? Há 300 anos atrás, ainda que você quisesse gastar dinheiro comprando, você não tinha muita opção, percebem? Não tinha. Hoje, a principal forma de demonstrar a capacidade contributiva no mundo é o consumo. Nós vivemos numa sociedade que consome e, por isso, né, a gente tem o mundo todo tributando o consumo e o Brasil é um dos países que mais tributa o consumo. Apesar da tributação sobre o consumo ser uma tributação predominantemente regressiva, ou seja, quem tem menos paga mais, o Brasil, comparado a outros países da OCDE, ele é um dos países que mais tributa o consumo, mas isso seria uma outra palestra. Mas bem, temos uma alta carga tributária sobre o consumo, e apesar da tributação do consumo no Brasil ser inspirada no modelo europeu, que é um único tributo sobre o consumo, o Brasil dividiu em 3, indústria, comércio e serviço. Só que nem sempre as coisas são muito claras, o que é serviço e o que é comércio. Onde é que termina o serviço, onde é que começa a industrialização, ou seja, existem zonas cinzentas que fazem com que surja inúmeros conflitos ao longo dos anos, sobretudo porque a gente está falando do IPI, que é da União, do ICMS, que é do Estado, do ISS, que é do município, e de entes federativos que estão com déficit orçamentário, precisando de dinheiro, e que vão brigar, então, para ampliar sua competência tributária. E quando a gente vem para os novos fatos, na verdade, os mesmos fatos praticados no ambiente virtual, ou realmente novos fatos, novos contratos, novas realidades no ambiente virtual, a gente passa a ter um acirramento e um aumento desses conflitos tributários em relação a essas novas realidades. Então, historicamente, por exemplo, a gente tem inúmeras discussões que vão se dar no direito tributário sobre essas realidades no ambiente virtual. E aí a gente
para eu tentar obedecer meu tempo e não deixar de falar do foco aqui, como é que fica a realidade de um influenciador nas redes sociais? Aí a gente precisa pensar o seguinte: o que o influenciador faz? Percebem? Aí, tá vendo? O que o influenciador faz? Porque a gente precisa entender se ele realiza fatos que vão se subsumir à norma de incidência tributária, porque o direito tributário é regido pela tipicidade. Então, a gente tem que analisar isso. Então, o influenciador, ele vai, né, dentro ali da realidade da atividade dele nas redes sociais, ele vai, aí pensando óbvio, aqui já dentro da lógica econômica, né? Então, ele vai exercer uma atividade nas redes sociais visando oferir remuneração em razão dessas atividades. Isso pode vir especificamente ele divulgando produtos e serviços por meio dos quais ele receba dinheiro mesmo, ou permutas, não é verdade? Tem influenciadores que vão trabalhar dessa forma. E dentro dessas atividades ele pode, inclusive, produzir vídeos, né? Então, a gente pode ter situações em que o influenciador, ele simplesmente ofereça a imagem dele e a divulgação nos canais dele, mas a gente também tem a hipótese em que o influenciador, ele inclusive produza o vídeo. Então, existe aí uma realidade que começou a trazer, né, uma discussão prévia e anterior sobre publicidade na internet, que tinha uma discussão justamente sobre se incidiria o ISS ou se incidiria ICMS. O ICMS, apesar dele incidir sobre circulação de mercadoria, ele incide sobre 3 serviços, que são serviços de transporte interestadual e intermunicipal, que não é o caso, e sobre o serviço de comunicação. Então, veio uma discussão que terminou, né? A gente ainda tem a possibilidade de uma discussão no STF, mas por hora o STJ já julgou. Se nós teríamos aqui, né, nessa inserção de mídia na internet, um serviço de comunicação, ou se seria um outro serviço. Ou seja, se seria tributado pelo Estado por meio do ICMS, ou se seria tributado pelo município por meio do ISS. Eu vou resumir, porque o meu tempo já está acabando. O STJ, né, já julgou que incide ISS. Então, nós temos aqui uma prestação de serviço que não se confunde com um serviço de comunicação. Então, nós temos aqui o influenciador, então, prestando um serviço de comunicação, quando ele faz a divulgação de produtos e serviços nas redes sociais. E é interessante porque se ele também coloca no contrato a própria produção dos serviços, nós temos aqui um outro serviço, que a depender do município pode ser tributado com outra alíquota. Muito importante, inclusive, perceber isso. Ou seja, eu tenho uma realidade aqui de prestação de serviço a ser tributada. Aí vocês podem me dizer assim: Daniela, mas é muito difícil para os municípios fiscalizarem. Pode ser difícil para os municípios fiscalizarem, de fato, né? A gente tem, inclusive nas estruturas de alguns municípios, essa dificuldade de fiscalização. Mas eu digo sempre, a gente está falando aqui em dever ser. Portanto, se eu tenho uma prestação de serviço, se eu tenho um fato gerador de um tributo e aquela pessoa não está recolhendo e ocorre uma autuação, a probabilidade, né, de defesa é muito pequena. Então, pode ser que nunca ocorra nada, mas se ocorrer, a gente de fato está dentro de um cenário de caracterização de fato gerador do ISS. Além disso, a gente tem um cenário da tributação do imposto de renda, pessoa física, né? Em princípio, se esse influenciador está atuando como pessoa física, que entra na tabela, e aí a gente também aqui não poderia falar sobre isso. E aí cabe a mim dizer a vocês aqui o seguinte: nesse ponto, o influenciador ele precisa analisar, será que não vale a pena, então, eu ser uma pessoa jurídica e eu, então, realizar essa atividade dentro de um formato no qual eu possa, por exemplo, aderir ao Simples, né, como uma tributação dentro da tabela de serviços? Eu vou pagar outros tributos além do ISS, do imposto de renda, eu vou pagar CLLL,
PIS, COFINS, mas eu vou ter uma tributação reduzida. E, ao mesmo tempo, eu vou conseguir ter a minha renda toda declarada. Então, observem que esse cenário ele é um cenário importante porque eu vejo muito a atividade de influenciador sendo exercida de uma maneira informal. E a gente, no Brasil, ainda não fala muito sobre isso, mas, veja, a norma, ela é dever ser, a obrigação de pagar tributo está prevista em lei, e quando você não paga um tributo, juros e multas vêm em caráter estratosférico. Se você devia 100, você passa a dever 300. E não é só isso. Eu digo sempre assim, tem vários perfis de pessoas, eu lido com clientes de todas as formas. E eu brinco assim, você vê, às vezes tem um cliente que não tem amor ao CPF. Tem, existe. Mas quando a pessoa tem amor ao CPF dela, né? Quando a pessoa quer ter uma conta corrente, a pessoa quer ter um imóvel no nome dela, né? A pessoa precisa ter uma preocupação, inclusive, em declarar renda. Como é que a pessoa vai comprovar depois que vai comprar um imóvel? Então, a gente vive num país que tem muito essa mentalidade, né? Eu não quero pagar nada. E o planejamento tributário, ele vem justamente aí. Porque você tem como se organizar de uma maneira em que você possa pagar dentro de uma carga reduzida, de uma carga organizada, e, ao mesmo tempo, estar com sua vida toda organizada e regularizada. Então, eu acho que isso, inclusive, é dentro dessa realidade, né, do grande volume hoje que a gente tem de influenciadores, inclusive um nicho de atuação, de uma assessoria tributária, né, para uma área, hoje, em que a gente efetivamente vê muita informalidade. Meu tempo acabou, mas eu queria dizer uma última coisa. A consultoria que o advogado presta em redes sociais, se é consultoria, também é uma renda a ser declarada. É muito importante que vocês procurem sempre lembrar que existe hoje a possibilidade, inclusive, da sociedade unipessoal na advocacia. E, com isso, você tem uma tributação mínima. A distribuição de lucro, ela hoje é isenta no Brasil. Então, você tem como ter uma carga tributária baixíssima na sociedade unipessoal, distribuir seu lucro sem nenhuma tributação para a sua pessoa física, você está em dia com a Receita Federal, sem preocupação nenhuma com sua renda declarada, ali, todo em dia. Se precisar, depois de uma comprovação de renda, você tem ali uma declaração de renda. Então, eu procurei aqui, dentro desse desafio de 15 minutos, para uma plateia já de noite, fazer aqui um resumo, né, de como a tributação ela afeta as nossas vidas, como a gente tem aqui uma possibilidade de atuação que dialoga muito com o nosso tempo e, gente, como nós estamos sendo desafiados com esses novos negócios, com essas novas realidades virtuais, com um novo nicho mesmo de advocacia na área tributária. Então, vocês têm aqui uma área muito boa para atuação. Tem muito pouca gente hoje que atua nessa área. Então, eu espero que vocês possam, né, primeiro, terem ligado em uma antena até para vocês mesmos, né, como cidadãos e contribuintes que todos nós somos. Eu desejo, Camila, falo sempre aos meus alunos, eu desejo, num bom sentido, que vocês paguem muito imposto, num bom sentido, né? É óbvio que ninguém paga imposto feliz, mas vocês têm uma renda tão alta que vocês estejam lá passando aquela raiva, mas uma raiva boa, né? Essa raiva boa. Então, oxalá, né? Eu vi ali a colega ali até, né? Mas que vocês percebam também aqui uma possibilidade de atuação. Tem muito pouco tributarista ainda, na maioria dos lugares pelos quais eu vou. E a gente tem sempre que lembrar, tributo é custo. E quando a gente chega para um cliente mostrando para ele que ele tem como pagar menos de uma forma legal, de uma forma com segurança jurídica, a gente está agregando um grande valor para ele. Muito obrigada. Muito obrigado.